Há bilhões de anos, antes de qualquer estrela brilhar, antes de planetas girarem em torno de sóis distantes, antes mesmo de qualquer forma de vida, o universo era apenas uma concentração inimaginavelmente pequena, quente e densa. Esse instante primordial, chamado de Big Bang, foi o ponto de partida de tudo. Pensar nessa origem é como viajar no tempo até um silêncio profundo, onde não havia céu, nem galáxias, nem matéria, apenas um estado misterioso do qual nasceriam espaço e tempo, e desse quase nada emergiria a grandeza de tudo o que existe. O termo Big Bang sugere uma explosão, mas não houve ruído nem faíscas. O que houve foi uma expansão silenciosa, constante, serena do próprio espaço. Não aconteceu dentro do espaço. Foi o espaço que começou a existir, como se o universo respirasse pela primeira vez, em uma longa inspiração que ecoa até hoje, expandindo a cada momento, abrindo caminho para a luz e para as formas futuras. Nos primeiros instantes, o universo era tão quente que nem átomos podiam se formar. Tudo era energia, radiação, partículas em movimento frenético. Imagine um oceano de luz densa, caótica, incapaz de atravessar a si mesmo. Em frações de segundo ocorreu a inflação cósmica. O espaço se expandiu numa velocidade inconcebível, multiplicando-se em escala gigantesca em menos de um piscar de olhos, como se um ponto solitário se tornasse um oceano em todas as direções. Conforme o universo se expandia, esfriava. Lentamente, a ordem emergia do caos. Cerca de 380 mil anos após o início, elétrons se uniram a prótons, formando os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. Nesse momento, a luz pôde viajar livremente. O nevoeiro primordial se dissipou, revelando a primeira claridade do cosmos. Essa radiação não desapareceu, continua se movendo, preenchendo o espaço. É a radiação cósmica de fundo, um eco luminoso do nascimento, suave como um sussurro que atravessa eras e não se perde. Por milhões de anos o universo permaneceu mergulhado em relativa escuridão, tecido por nuvens frias de hidrogênio e hélio. A gravidade, paciente e incansável, reuniu essas nuvens em aglomerados imensos que colapsaram e acenderam. Assim nasceram as primeiras estrelas. Eram gigantes luminosas, muito maiores do que a maioria das que vemos hoje. Dentro delas, o hidrogênio se fundia em hélio, liberando energia, luz e calor, e criando elementos mais pesados,
carbono, oxigênio, ferro, sementes de tudo que viria a ser. Essas estrelas viviam intensamente, mas por pouco tempo. Ao final explodiam em supernovas magníficas, espalhando os elementos recém-criados pelo espaço. Cada explosão era como uma semente lançada ao vento interestelar, que, ao encontrar novas nuvens, semeava novos sistemas, novas estrelas, novos mundos. A matéria circulava, misturava, reorganizava-se, como se o universo inteiro respirasse, inspirando e expirando estruturas ao longo de bilhões de anos. Com o tempo, as estrelas se reuniram em imensas famílias chamadas galáxias. Hoje sabemos que existem centenas de bilhões delas. Cada galáxia abriga bilhões de estrelas e cada estrela pode ter planetas dançando ao seu redor. Em uma dessas galáxias, a Via Láctea, nasceu uma estrela comum há cerca de 5 bilhões de anos, o Sol. Em torno dele, um disco de poeira e gás girou, colidiu, amontoou-se, e de seus fragmentos surgiram mundos inteiros. Entre eles, um pequeno planeta rochoso, a Terra. A Terra jovem foi um lugar inóspito, coberto por lava, atingido por asteroides, envolto em gases ásperos. Mas a superfície se resfriou, oceanos se formaram, nuvens trouxeram chuvas persistentes, a atmosfera se acalmou. Em algum ponto discreto, em águas silenciosas, a vida surgiu. Primeiro microscópica e paciente, depois mais complexa, até que, muito tempo depois, consciências capazes de lembrar e imaginar olharam para o céu e se perguntaram de onde veio tudo. Cada átomo do nosso corpo é herança dessa longa história. O ferro que circula no sangue nasceu no coração de estrelas antigas. O cálcio dos ossos foi forjado em supernovas. O oxigênio que respiramos foi produzido por gerações de estrelas. Somos filhos das estrelas e, ao mesmo tempo, somos o próprio universo, olhando para si, reconhecendo nos traços do céu um espelho remoto. Hoje estimamos que o universo tenha cerca de 13,8 bilhões de anos. Essa idade foi medida observando a radiação cósmica e a velocidade com que galáxias se afastam. Quando olhamos para o céu profundo, vemos o passado. A luz das galáxias mais distantes levou bilhões de anos para chegar até nós. Cada ponto brilhante é uma janela para outra era, uma memória viagem, um lembrete de que o tempo, no cosmos, é uma tapeçaria tecida com muita calma. E o universo continua a se expandir. As galáxias se afastam em movimento lento e silencioso. Alguns pensam que essa expansão nunca terá fim,
e o cosmos se tornará cada vez mais frio, mais escuro, mais rarefeito. Outros imaginam que a gravidade talvez vença um dia, trazendo tudo de volta em um colapso. Há quem contemple possibilidades intermediárias, em que a expansão e a gravidade dançam em equilíbrio sutil por escalas inacreditáveis de tempo. Por enquanto, porém, o que vemos é um universo que cresce sem cessar, sem pressa e sem ruído. Há mistérios profundos. Grande parte do cosmos é composta por matéria escura, invisível aos nossos olhos, perceptível por sua gravidade silenciosa. Existe também a energia escura que parece acelerar a expansão do universo, um sussurro que empurra o tecido do espaço para fora como uma maré discreta e persistente. Não sabemos exatamente o que são, mas sua presença lembra que ainda estamos no começo da compreensão. Se comprimíssemos a história do universo em um único dia, o Big Bang teria acontecido à meia-noite. As primeiras estrelas surgiriam de madrugada. As galáxias apareceriam pela manhã. O Sol no fim da tarde. A vida na Terra já quase à noite. A história humana ocuparia apenas alguns segundos antes da meia-noite seguinte. Essa comparação nos mostra como somos recentes diante da vastidão do tempo e, ainda assim, inteiramente pertencentes a ela. Pense no espaço profundo, em galáxias que deslizam como lanternas distantes, em estrelas que acendem e se apagam como velas calmas, em planetas que giram na penumbra, aguardando o alvorecer. Nesse silêncio, cada movimento é uma lembrança de que fazemos parte de algo maior. Não somos apenas espectadores, somos fragmentos do universo primordial, organizados por paciência, gravidade e tempo, capazes de contemplar o próprio caminho. A Via Láctea, nossa casa galáctica, também tem sua história serena. Braços espirais se estendem como rios de estrelas. Nuvens moleculares guardam segredos de futuros sóis. A cada geração estelar, novos elementos se misturam, novos mundos se configuram. E a velha poeira se torna paisagem novamente. É um ciclo longo que nos inclui, ainda que não percebamos no ritmo breve da vida humana. O Sol, modesto e constante, transforma hidrogênio em hélio, com uma regularidade que nos aquece e nos permite existir. Ao seu redor, a Terra gira com uma cadência suave, sustentando mares, montanhas e florestas. Vistos de longe, somos apenas um brilho pálido, um ponto silencioso em um braço espiral. De perto, somos uma coleção de histórias,
memórias e respirações alinhadas ao pulso do cosmos que nos gerou. Quando a noite cai e o céu se abre, podemos tocar essa origem com o olhar. Cada estrela é um lembrete de que o tempo é vasto. Cada constelação é um mapa antigo, desenhado por mãos humanas para lembrar o que não se deve esquecer. Nascemos do mesmo material que cintila no escuro. Ao contemplar o firmamento, é como se descêssemos uma escada de horas até alcançar, em pensamento, o instante em que a luz se libertou pela primeira vez. O futuro do universo permanece um horizonte de possibilidades. Talvez um resfriamento lento, um entardecer que não termina. Talvez um equilíbrio refinado, um cosmos que se alonga sem perder sua delicadeza. Talvez ciclos que não compreendemos, nos quais a expansão e o repouso se alternem em ritmos vastos. Seja qual for o desfecho, ele acontecerá na mesma serenidade com que as galáxias agora derivam, e nós, por um breve momento, somos testemunhas desse fluir. Pensar no Big Bang é pensar na nossa própria respiração. Inspiramos e expiramos como o espaço que se estende. Em cada célula, ecos remotos, em cada pensamento, traços discretos da primeira luz. O universo levou bilhões de anos para criar este instante em que você está agora ouvindo e descansando. E é confortável perceber que pertencemos a essa história, que somos um capítulo manso de uma narrativa imensa. Quando você fechar os olhos, poderá imaginar o escuro gentil entre as estrelas. Poderá imaginar ondas de luz muito antigas atravessando calmamente os vazios. Poderá sentir que o silêncio não é vazio, mas um tecido onde tudo repousa e ganha forma. A noite, então, deixa de ser ausência e se torna presença. Presença do tempo, presença do espaço, presença de tudo o que um dia brilhou para que estivéssemos aqui. Se por um instante a inquietação surgir, lembre que o universo conhece ritmos vastos e pacientes. A água encontra o leito, as estrelas encontram o fim, e de seus fins nascem começos. A poeira se ergue, cai e volta a ser caminho. O que chamamos de passado ainda ressoa na radiação que atravessa a escuridão, e o que chamamos de futuro já pulsa discretamente na expansão que continua como uma respiração calma. Assim, o Big Bang deixa de ser apenas teoria e se torna canto de ninar do cosmos. Uma canção lenta, feita de matéria, luz e memória, que nos embala com a certeza silenciosa
de que fazemos parte de algo maior. Quando o sono chegar, ele virá como a primeira manhã do universo, suave, amplo, inevitável, abrindo espaço para sonhos que também são constelações. Há também os buracos negros, regiões onde a gravidade é tão intensa que nem a luz escapa. Eles nascem do colapso de estrelas muito massivas ou do crescimento paciente de matéria ao redor de núcleos galácticos. No centro de muitas galáxias, inclusive da nossa, há um buraco negro supermassivo adormecido, envolto por estrelas que dançam lentamente ao seu redor. À distância, tudo parece tranquilo. De perto, o espaço se curva como um lençol macio puxado por mãos invisíveis. Apesar da fama, os buracos negros funcionam como parte da ordem geral, reciclando matéria, distribuindo energia, marcando ritmos que não percebemos. Quando pensamos no destino final de tudo, entramos em um terreno de hipóteses serenas. Se a expansão vencer para sempre, o universo seguirá rareando, com menos encontros, menos nascimentos de estrelas, menos calor. Chamamos essa possibilidade de morte térmica, um escurecer gradual, como um crepúsculo que não termina. Se a gravidade retomar a liderança, poderemos imaginar um retorno, um recolhimento do tecido cósmico, uma contração devagar, talvez dando lugar a outra manhã. Entre esses extremos, há cenários sutis em que cada galáxia vive sua própria história por prazos tão longos que ultrapassam qualquer medida familiar. Para entender escalas, podemos imaginar a história do universo comprimida em um calendário. Em janeiro, o Big Bang. No começo de março, as primeiras estrelas. Em abril e maio, galáxias maduras espalham seus braços. Em setembro, nasce a Via Láctea. Em fins de novembro, surge o Sol. Em dezembro, aparece a Terra. Nas últimas horas do dia 31, a vida aprende a caminhar em terra firme. Nos últimos minutos, floresce a consciência humana e nos segundos finais, ergue o olhar e pergunta pelo começo. Agora descanse. Sinta o corpo repousar como poeira que encontra a superfície tranquila. Sinta a mente clarear como o céu depois da tempestade. O universo continua sua jornada com passos imensos e silenciosos. E você pode, neste momento, acompanhar esse ritmo manso, entregando-se a um repouso que é antigo como as estrelas e novo como cada respiração. Boa noite.